louvado e exaltado para todo sempre em nossas vidas, em nome de Jesus. Você que quer dizer amém, glorifica a Deus com a salva de palmas. Aleluia. Amém. Então, no livro de Daniel, vou repetir a leitura. Daniel 3:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Antes costumava fazer. Amém? Irmão Paulo, pode colocar tudo, por favor. Aleluia. Paz, Senhor, igreja, outra vez. Amém. A paz do Senhor. Amém. Pai, Senhor. Amém. Glórias a Jesus. Então, hoje eu quero falar a respeito da oração em 3D. Amém? Aleluia. Quem tem uma vida de oração em 3D aqui, levanta a mão. Quem tem uma vida de oração em 3D? Glórias a Jesus. O Maca está a procurar alguém que levantou as mãos. Levanta aí uma tua mão agora. Aleluia. Então, pelo livro que nós lemos de Daniel, nós conseguimos perceber que Daniel tinha uma vida de oração em 3D. Amém? E ao terminar do versículo 10, nós compreendemos que era um costume para Daniel. Amém? Era um hábito de Daniel. Amém? Não é que ele começou a ter uma vida de oração em 3D por um simples decreto. Amém? Mas muito antes do decreto, ele já tinha essa vida de oração em 3D. Amém? Que decreto é esse, missionário Machado? A Bíblia fala que Daniel, estando em Babilônia, ele levou consigo a sua vida de oração e adoração. Aleluia. Amém? Daniel levou consigo em Babilônia a sua vida de oração e meditação. Aleluia. Tem muita gente na igreja, fora da igreja, que são filhos e filhas de Deus. Quando saem de um determinado ciclo para o outro, eles não levam consigo a sua vida de oração. Aleluia. Eles mudam automaticamente. Aleluia. Eles esquecem-se de Deus. Aleluia. Eles param de adorar a Deus. Aleluia. Porque estão numa nova terra. Aleluia. Porque estão num novo lugar. Aleluia. Porque estão numa nova dimensão social. Aleluia. Esquecem-se da sua vida com Deus. Aleluia. Mas só que Daniel não. Amém? Daniel levou a sua vida com Deus em todo lugar onde ele foi. Aleluia. Então a Bíblia fala que em Babilônia o rei lançou um decreto. Quem é esse rei? Nabucodonosor. Amém? Ele lança um decreto para que ninguém possa mais orar ou adorar em um outro nome. Aleluia. 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 E quem for apanhado a se prostrar diante de um outro Deus, fora do Deus de Nabucodonosor, será que? Será morto. Aleluia. Será morto. Então todos temeram com este decreto. Aleluia. Amém. Tipo, João Lourenço chega aqui, vou dar um exemplo. João Lourenço chega aqui e fala aqui: neste bairro aqui do Golfo 2, eu já não devo ver mais ou ouvir nenhum crente a orar ou adorar a Deus. Aleluia. Todos têm que se prostrar diante de mim, têm que se prostrar diante de mim. Ninguém mais pode orar a Deus. Aleluia. Quem orar a Deus será morto. Aleluia. Ou seja, será lançado na cova dos leões. Amém? Eu estou aí, mas vou mandar os meus guardas. Vou mandar pessoas para vigiarem
Se porventura nós encontrar alguém, apanhar alguém a orar, será morto. Amém? Quem quer ser morto? Quem quer ser lançado na cova dos leões? Aleluia. Irmã Cátia, quer ser lançado na cova dos leões? Aleluia. Aleluia. Todos temeram com esse decreto. Amém? Todos temeram com esse decreto. Então, aqueles que tinham as suas crenças em Deus deixaram de adorar por causa do decreto. Deixaram de buscar por causa do decreto. Amém? Então, o ensinamento de hoje, Daniel, o livro de Daniel, traz conosco uma grande reflexão. É isso, né? Traz conosco uma grande reflexão. Amém? Uma grande reflexão. Será que você está pronto? Está pronto? Está pronto para continuar a adorar a Deus, independentemente de qualquer situação na tua vida? Aleluia. Irmão, tem locais que as pessoas não podem congregar, estão a ser mortos. Tem países que as pessoas estão a morrer, estão a aceitar morrer no nome de Jesus, mas não querem deixar de adorar o nome de Jesus. Aleluia. Eu, por exemplo, já vi alguns vídeos de algumas pessoas a serem mortos. Amém? Alguns a serem mortos a tiro, morte rápida. Outros a serem mortos assim, morte lenta. Os que tiram um dedo, amém? Que tiram um braço, assim sucessivamente. Amém? Mas que essas pessoas não estão a negar o nome de Jesus. Não estão a negar. Aleluia. Pessoas não estão a ser mortas porque não estão a negar o nome de Jesus. Pessoas não estão a ser mortas porque não estão a parar de adorar no nome de Jesus. Amém? E se isso chegar aqui a Angola, será que você está pronto para ser morto por causa do nome de Jesus? Aleluia. E se isso chegar aqui no Golfo 2, amanhã, daqui a um mês, 2 meses, será que você está pronto para ser morto? Uma morte lenta por causa do nome de Jesus? Eu quero ver pessoas aqui que estão prontas. Aleluia. 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 Você não precisa estar pronto. Você só precisa ganhar coragem. Aleluia. Porque ninguém está pronto, ou ninguém está pronta para uma morte. Aleluia. 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 Abraão, quando foi sacrificar Isaac, Abraão não estava pronto. Abraão tinha coragem de entregar o seu filho. Aleluia. Aleluia. Existem casos, eu já ouvi casos de assalto. Amém? Bandidos entraram na casa de alguém e disseram que se você não aceitar nós te dormir, você serás que? Morta. Amém? A pessoa não estava pronta para se entregar, que para ser dormido pelos bandidos. Amém? A pessoa simplesmente ganhou o quê? Coragem. Amém? Amém? Se você não aceitar ser morto, nós vamos matar toda a tua família. Amém? E essa pessoa se entregou no nome depois da sua família. Essa pessoa não estava pronta para ser morto. Amém? Essa pessoa ganhou o quê? Coragem. Ninguém está pronto para a morte. Aleluia. Conheço um profeta que estava para morrer. Estava à beira da morte por causa do nome de Jesus. Se você não negar, você vai ser morto. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. E esse profeta, como não estava pronto para a morte, não estava pronto para morrer, ele negou o nome de Jesus e se entregou para Satanás e continua a viver até hoje. Aleluia. Aleluia. Então, Daniel nos traz uma história muito diferente. Amém? Se
se o decreto vir hoje em Angola, tudo bem, estamos aqui todos adorando, todos os dias, estamos louvando, vemos na igreja, estamos a fazer escalas, as irmãs estão a dirigir, terça, quinta, amém? Estamos a preparar banquete para domingo, jejum, depois do jejum tem feijoada, irmão, se não vamos chegar nesse dia, o decreto vive. Aleluia, aleluia. Se nós não chegarmos neste dia e esse decreto se porventura vir aqui em Angola, amém? Será que você tem coragem de morrer por causa do nome de Jesus? Amém? Amém? Sabe? O que fez Daniel desobedecer o decreto é a crença que ele tinha em Deus, a esperança que ele tinha em Deus. Amém? E essa esperança, essa intimidade, ele ganhou na vida que ele tinha de oração. Aleluia. Porque quanto mais você se relaciona com alguém, mais você se torna íntimo dessa pessoa. Aleluia. Então, Daniel tinha uma intimidade muito profunda com Deus. Aleluia. Que ele até chegou no ponto de dizer ao rei: calma aí, não mate ainda todos. Amém? Porque antes desse decreto, havia lançado um decreto. O rei sonhou e o rei procurou alguém para discernir o seu sonho e ninguém estava conseguindo interpretar. Aleluia. E o rei disse: eu vou matar todos os jovens. Amém? Mas Daniel, pela intimidade que ele tinha com Deus, ele se pôs diante do rei e disse: calma aí, rei, não mata ainda ninguém. Eu vou orar. Aleluia. Eu vou o quê? Vou orar. Aleluia. Pessoas que têm coragem. Amém. Aleluia. Pessoas que têm intimidade. Por causa da tua vida de oração, você consegue impedir o espírito de morte na vida de alguém. Por causa da tua vida de oração, você consegue impedir o espírito de morte na tua família. Você consegue impedir o espírito de morte na tua igreja, no teu país, no teu bairro, por causa da tua vida de oração. Aleluia. Por causa da vida de oração de Daniel, muitos jovens que poderiam ser mortos não foram mortos. Aleluia. Aleluia. Por quê? Porque Daniel tinha uma intimidade profunda com Deus. E essa intimidade profunda com Deus não vem de você vir na igreja todos os dias. Não vem de você trabalhar e ter um salário acima de 500 mil. Essa intimidade profunda com Deus não vem por fato de você ser a irmã mais bonita, mais gostosa da igreja. Não vem por fato de você ser o irmão mais bonito, mais pousado da igreja, não. Essa intimidade profunda com Deus vem por causa de você perder noite. Aleluia. Perder noite e dobrar os seus joelhos às madrugadas, orar a Deus. Aleluia. Essa intimidade profunda com Deus vem pelo fato de você não se deixar levar pela carga horária que você tem no trabalho, mas ainda assim reservar tempo dentro do trabalho, procurar lugares, se isolar para orar a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque hoje em dia muita gente tem pela desculpa: eu sou muito ocupado, eu sou muito ocupada, cheguei do serviço, estou saindo do serviço, estou cansada, irmão, Daniel tinha mais cargo que todos nós aqui nesta igreja. Aleluia. Daniel foi o homem mais ocupado, aleluia, da sua geração. Mas independentemente das suas ocupações, Daniel orava 3 vezes ao dia. Aleluia. Que tipo de ocupação que você tem que não consegue orar? Aleluia. Que tipo de oração, de ocupação você tem que não consegue orar? Não há trabalho que te impede de você buscar a Deus. O trabalho só te impede porque você deixou o trabalho te impedir de buscar a Deus. Aleluia. Não tem trabalho, você pode ter qualquer tipo de trabalho, pode fazer noite, não sei quantos dias de noite. Isso não te impede de buscar a Deus, amado irmão. Podes vender desde de manhã até a noite, isso não te impede de buscar a Deus. Pode ser
a pessoa mais ocupada daqui no mundo, isso não te impede de buscar a Deus. Não te impede. Amém. 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 Aleluia. Amém. Daniel foi o homem mais ocupado daquela época, mas isso não lhe impediu de ter uma vida de oração em 3D. Aleluia. Aleluia. Daniel foi apanhado a orar. Amém. Ele quebrou o decreto. Então, o que eu aprendo aqui? É que Daniel preferiu quebrar o decreto deste mundo para cumprir o decreto de Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Hoje muitos de nós já não conseguimos fazer isso. Aleluia. Hoje nós cumprimos mais o decreto político e desobedecemos o decreto cristão. Aleluia. 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 Covid-19, todo mundo cumpriu. Amém. Quem sair na rua vai ser apanhado, uns vão ser levados presos ou batidos, uma coisa assim do gênero. Aleluia. Com medo do quê? Da pandemia. Amém. 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 Mas nós não conseguimos cumprir. Não conseguimos cumprir os mandamentos de Deus. Temos medo de doenças que viralizam aqui no nosso país ou fora do país, mas não temos medo de ir no inferno. Aleluia. 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 Nós não temos medo. É sério. Aqui ninguém tem medo de ir no inferno. Quem tem medo de ir no inferno? Levante a mão. Quem tem medo de ir no inferno? Levante a mão. Hã? Não, aqui tem só que tem medo de ir no inferno. Aleluia. 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 Hoje em dia parece que a palavra inferno se tornou uma brincadeira. Amém. Amém. A palavra inferno se tornou uma brincadeira. Amém. Então, Daniel foi apanhado a orar. Quando ele foi apanhado a orar, então a pessoa que lhe apanhou foi queixar ao rei. Rei, o rei nos escreveu assim, 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 e quem será apanhado terá por consequência isto e aquilo? Sim. Sim, rei, eu estava a passar por aí, então eu ouvi Daniel a orar ao Deus que fez o céu e a terra. Então, como o rei decretou, então veio aqui notificar Daniel. Aí, tá bom. Foram até Daniel, foram buscar ele. E perguntaram a Daniel, porque quando vão à tua buscar, te perguntam, né? É tipo gatuno, quando vão lhe buscar, lhe perguntam, roubaste? Não, não roubei, roubaste, vou te chapada, não? Nunca fala que roubou. Amém? Mas quando perguntaram a Daniel, perguntaram assim, orei. Amém? Orei. Amém? Me botaram a buscar o Deus, sim. Me botaram a buscar. Quer dizer, Daniel se orgulhava. Aleluia. Daniel se orgulhava do que ele fazia em Deus. Independentemente de qualquer mandato ou decreto deste mundo, Daniel não temia nada. Aleluia. Daniel não temia nada. Daniel não negou, ele disse, sim, eu fiz. Orei, sim. Então tá bom, Daniel, tu vais nos acompanhar até a cova. Aleluia. Aleluia. Daniel acompanhou até a cova. Amém. Ele sabia que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Aleluia. Aleluia. Amém. Daniel sabia que as orações de um justo podem muito nos seus efeitos. Daniel não tinha nada a perder. Ele estava aí na cova para morrer. Na sua morte, na cova, ele não tinha nada a perder. Por quê? Porque ele está morrendo no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Conforme eu dei exemplo de outros países, de pessoas que estão a ser mortas por adorar. Há países que estão a proibir de ler a Bíblia. Você sabe disso? Amém? Há países que estão a proibir de ler a Bíblia, estão a proibir de ir na igreja, de fazer igreja, estão a proibir dessas coisas de cristianismo, estão a proibir.
Amém? Mas ainda existem pessoas como Daniel, vocês sabiam? Amém. Amém? Eu costumo ver vídeos de pessoas a serem mortas. Amém? A serem mortas por não parar de ler Bíblia, não parar de adorar e não parar de congregar. Aleluia. Aleluia. Agora eu quero trazer essa realidade, a realidade daquele país, aqui no nosso país. Se porventura isso se surtir aqui em Angola, o que será de nós que dizemos que somos cristãos? Amém? O que será de nós? Aleluia. Quer dizer, você já não tem uma vida em 3D. Então, vai mesmo se entregar direito. Aleluia. 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 Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Sabes, Daniel não orava 3 vezes ao dia por causa do decreto. Daniel orava 3 vezes ao dia porque já era um costume de Daniel orar 3 vezes ao dia. Aleluia. Aleluia. Eu aprendi nessa passagem que nós não podemos fazer as coisas por causa de medo. Amém? Não podemos fazer as coisas porque aconteceu alguma coisa triste ou porque vai acontecer alguma coisa fatal na nossa vida ou nas nossas famílias. Amém? Daniel não fazia porque alguém decretou. Amém? Amém? Com decreto ou sem decreto, Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, eu quero dizer para ti, com maus sonhos ou sonhos bons, você deve orar 3 vezes Ao dia. com portas abertas ou portas fechadas na tua vida, você deve orar 3 vezes. Ao dia. O trabalho é sem trabalho, você deve orar 3 vezes. Ao dia. Com falta de oportunidade ou com oportunidades na tua vida, você deve orar 3 vezes. Ao dia. Com sonho de espírito de morte ou sem sonho de espírito de morte, você deve orar 3 vezes. Ao dia. Aleluia. Amém. Então, é esse tipo de ensinamento que Daniel nos passa. Aleluia. Daniel não é porque faz. Mesmo não fazendo, Daniel é. Porque há pessoas que só são quando fazem. Amém? Há pessoas que só são quando fazem. Quando não fazem, não são. Aleluia. Tem muitos irmãos que quando vão na suspensão se desviam. Aleluia. Por que só se desviaste? Porque te tiraram o microfone, te tiraram do altar, te tiraram o cargo, te tiraram a posição, se desviaste. Amém? Então quer dizer que você não é aquilo que você fazia. Você só fazia porque te deram. Aleluia. 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 Você só fazia porque tens. Se você perder, você vai mostrar quem você é. Exemplo prático é o Jó. Aleluia. Jó não adorava pela dimensão da riqueza que ele tinha. Aleluia. Jó adorava porque ele era um verdadeiro adorador. É essa história que eu quero passar aqui neste ensinamento. Aleluia. Você não pode adorar porque você tem ou porque você está precisando. Você tem que adorar porque você é um verdadeiro adorador. Daniel não orava porque ele estava precisando de oração, não. Daniel não orava porque ele decretava alguma coisa, não. Daniel orava porque ele era um verdadeiro orador. Amém. Aleluia. A Bíblia fala que quando tiraram tudo em Jó, mas para tirar tudo, Satanás olhou para a vida de Jó e disse: Jó tem muita coisa. Eu acho que Jó só busca Deus por tudo que ele tem, por causa dessas coisas que Deus lhe deu. Então, Satanás vai até Deus e fala: Deus, o teu servo Daniel, o teu servo Jó só te busca pelas coisas que você lhe deu. Lhe tira só tudo, ele vai parar de te adorar. Aleluia. Lhe tira tudo, ele vai parar de te adorar. Quantos e quantos perderam
largado a namorada, perderam a oportunidade que eles tinham de estudar, perderam o cargo na igreja, perderam muitas oportunidades e por perder, pararam de adorar. Quantos e quantos perderam pessoas próximas, mãe, pai, irmãos, e pararam de adorar? Muita gente. Aleluia. Muita gente. Muita gente. Irmão, Jó perdeu tudo. Aleluia. Jó perdeu tudo. Só que Jó, ele tinha uma vida de adoração em 3D. Aleluia. Jó perdeu tudo. Deus disse para Satanás: tá bom, vou tirar o que eu dei para Jó. Você vai ver. Eu conheço Jó. Ele tem um coração reto. Aleluia. Ele não me adora porque ele tem. Ele me adora porque ele sabe que eu sou o Senhor e mereço ser adorado. Aleluia. Deus tira tudo em Jó. Sabe, hoje nós confundimos perca e livramento. Aleluia. Tem coisas, não é que você perdeu, não. Deus te livrou. Amém? Deus te livrou. Jó não perdeu o que ele tinha. Deus lhe livrou. Amém? Porque Satanás foi até Deus. Se Deus não poderia fazer, não poderia tirar as coisas de Jó, Satanás ia ir atacar Jó. Aleluia. Aleluia. Então Satanás não sabia que Deus estava a livrar Jó. Aleluia. De alguma coisa. Amém. Você acha que Deus vai te tirar no seu trabalho porque te tirou? Não. Você está a adorar bem, está a ofertar bem, está a viver bem. Não é viver bem de ter coisas, mordomia aqui, não. Estou falando, estás a fazer as coisas na linha. Amém? Você está a fazer tudo na linha, Deus vai te tirar mesmo só porque é mesmo só está mesmo de te tirar. Não, amado irmão. Deus sabe todas as coisas. Você precisa colocar isso na tua mente. Deus sabe todas as coisas. Eu levo isso em todos os momentos da minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Amém? Deus tirou para Jó. Jó desistiu? Jó desistiu? Não. Jó não desistiu. Jó mostrou para o mundo e mostrou para o próprio Deus que eu não adoro pelas coisas que eu tenho. Amém? Amém? Eu adoro porque eu nasci para adorar a Deus. Amém. Aleluia. 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 Amém. Sabe, só que muitos de nós entendemos. Existem circunstâncias na tua vida que Deus te leva a você próprio provar os teus inimigos. Amém? Deus não queria provar para Satanás. Deus fez Jó provar a Satanás que ele não adora pelas coisas que ele tem. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Muita gente não consegue provar a Satanás. Amém. Amém. Aleluia. Então, amado irmão, é isso. Deus está à procura de pessoas que possam lhe buscar, porque Deus merece de ser buscado. Aleluia. Porque quando nós não temos uma vida de oração, não temos uma intimidade profunda com Deus, nós mostramos que nós verdadeiramente não buscamos a Deus de todo o nosso coração. Porque ninguém está ocupado 100% ao ponto de não ter tempo de vir na igreja, ao ponto de não ter tempo de servir a Deus, ao ponto de não ter tempo de adorar a Deus. Irmão, achas que Deus vai te dar um trabalho para você ficar sem orar?
Achas que Deus vai te dar um trabalho para você ter boa desculpa porque não vou conseguir vir hoje mesmo? Irmão, aleluia, aleluia. O problema não está no trabalho, o problema está em você. Aleluia. Porque há quem tem trabalho mais pesado do que você, consegue se desdobrar e adore a Deus, busca a Deus, serve a Deus. Aleluia. Nem sempre, muitos de nós ocupamos o trabalho. Como é que é? Não entendi. E assim, culpamos o trabalho. Obrigado. Amém. Muitos de nós culpamos o trabalho. Vamos dar um exorcista, sai o irmão. Tem pessoa que vai trabalhar todo dia, mas busca a Deus. Aleluia. 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 Daniel, ele trabalhava todos os dias, todo dia, mas buscava a Deus 3 vezes ao dia. Amém. Amém. Irmão, vamos contar uma coisa. Não há segredo. E Deus não estipulou um lugar, uma posição, uma hora para poder lhe buscar. Aleluia. Como tu no trabalho, vou esperar eu chegar em casa, irmão. Quando você chegar em casa, vai dormir. Como tu na praça, vou esperar eu chegar em casa. Quando você chegar em casa, vai dormir. Como tu na escola, vou esperar quando você chegar em casa da escola, vai dormir. Amém. 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 Aleluia. Amém. Você não pode só mentalizar que você só deve orar simplesmente na tua casa. Aleluia. 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 Daniel é chato. Amém? Daniel lhe falava, aqui não é para orar, aqui não é para adorar. Aleluia. Deixe de uma vida de oração lá, mas aqui não é para orar. Aleluia. Aleluia. Amém. Mas Daniel colocou no coração dele que orando é só na minha casa. Onde eu vou, eu devo orar. Onde eu vou adorar. Aleluia. Amém. Aleluia. 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 Irmão, um exemplo muito claro que orar não tem lugar. Amém. Deus mostrou para Jonas que em qualquer lugar ele pode orar. A Bíblia fala que Jonas orou dentro do quê? Dentro do peixe. Aleluia. Dentro do quê? Dentro do peixe. Se Jonas está orando dentro do peixe, você está esperando sair da escola, sair do trabalho para chegar em casa para orar? Irmão, vai dormir. Amém? Aleluia. Aleluia. Precisamos ter uma vida em 3D. Alguém controla a hora, por favor. Precisamos ter uma vida de oração em 3D. De manhã, de tarde e de noite. Aleluia. Aleluia. Missionário, eu não consigo orar de manhã porque de manhã vou à escola. Na escola podes orar. Missionário, não consigo orar de manhã, não consigo orar de tarde porque eu trabalho de tarde. No trabalho podes orar. Missionário, eu não consigo orar de noite porque eu chego da escola, da praça, do trabalho cansado. Aleluia. 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 Como é que você chega cansado, mas consegue fazer jantar? Aleluia. Como é que você chega cansado, mas consegue fazer jantar? Amém. E jantar você não fica parado num só lugar. Você vai, sai, vai pegar aquilo, entra na cozinha de novo, sai, vai pegar aquilo. Aleluia. Mas orar que é só dobrar os joelhos num só lugar, ou mesmo sentado ou deitado. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Irmão, é importante orar. Aleluia. É importante orar. Mais vale você que não serve a Deus, mas você tem uma vida de oração.
do que alguém que serve e não tem uma vida de oração. Aleluia. De preferência, alguém que não serve e tem uma vida de oração, do que alguém que serve, mas não tem uma vida de oração. Aleluia. Aleluia. Altar não revela nada. Aleluia. Altar não revela nada. Eu estou aborrecido com o altar. Aleluia. Altar não revela nada. O que revela é o teu particular. Eu consigo ver quem tem uma vida de oração no particular. Aleluia. Eu consigo ver quem tem uma vida de oração no particular. Consigo ver quem tem uma intimidade com Deus no particular. Aleluia. Porque aqui no público todos são, todos fazem, todos conseguem, todos mandam fogo, todos se santificam. E no teu particular. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que têm uma vida de oração no particular, mas não estão disponíveis para servir. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que não têm uma vida de oração, mas querem servir a todo custo. A oração, ela te livra de muitas coisas. Amém? A oração, ela te livra de muitas coisas. A oração fez Deus livrar Daniel de todo o decreto, de toda a acusação que fizeram contra ele. Aleluia. 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 Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra. Há coisas que te lançam na carne, não é para você se defender na carne. Amém? Aleluia. Há coisas que vão te lançar mesmo na carne, mas não é para você se defender na carne. Amém? Aleluia. E tem situações que não vão acontecer na tua vida, porque você não tem uma vida de oração. Amém? Aleluia. Eu me lembro, quando comprei o meu carro, depois de uma ou 2 semanas, amém? 1 ou 2 semanas, eu tive sonho. Eu sonhei que muita gente ficou chateado, não gostou. Disseram que ele é muito criança para comprar carro. Amém? Nós que somos mais velhos, nós conseguimos. E depois, eu sonhei que eu estava andando com o carro e estavam a me perseguir que é para roubar o carro. Amém? Estavam a me perseguir que é para roubar o carro. E na visão, eu falava com alguém lá, querem roubar o meu carro. Amém? Querem roubar o meu carro. Como assim querem roubar o teu carro? Tem pessoas que costumam me seguir para roubar o meu carro, ou estão a planejar para roubar o meu carro. Alguma coisa assim parecida. Mas só que não era roubo, era uma outra coisa. Aleluia. Mas só que estava se manifestando em forma de roubo. Aleluia. Eu tive esta visão. Quando eu tive esta visão, eu me espanto. Quando eu me espanto, eu dobro o joelho. Amém? Dobrei o joelho, orei. Voltei a dormir. Tive mais uma outra visão estranha do carro. Quando eu acordei de manhã bem cedo, eu acordei, peguei azeite. Até não tinha azeite, minto. Não tinha azeite para eu ungir o carro antes de eu sair. Fui pegar água, meti num bidão. Comecei a orar na água, orei fortemente e comecei a ungir o carro, ungir. E lá peguei o carro de então saí. Quando eu saí, eu estava aí na casa da minha noiva e tem uma rotunda que eu tinha que fazer. Ao fazer a rotunda, tinha um carro
que parou na minha frente. Amém? Logo que eu fiz a rotunda, o carro para na minha frente, só que no meio da estrada não se para. Como é que o carro vai parar? Aleluia. O propósito era mesmo de o quê? Bater no carro que para na minha frente. Aleluia. Só que quando eu vi aquilo, eu virei logo o volante, eu preferi ir bater assim no coisa, como é que é? No passeio. Amém? Mas só que eu não reconheci, como é que eu consegui desdobrar o volante para ir bater no passeio. Amém? Aleluia. E quando eu bato no passeio, ficou mais ou menos assim, o pneu bateu, o carro foi abaixo. Eu disse glórias a Jesus. Amém. Aleluia. Eu glorifiquei tanto a Deus, porque eu podia fazer um grande acidente. Amém? Mas por eu despertar e orar e ungir o carro antes de sair, eu não fiz acidente. Aleluia. Aleluia. Amém. A oração nos livra de muita coisa, amados irmãos. Amém. Não desperta o mundo espiritual. Não ignora o mundo espiritual. Amém. Neste mesmo dia que eu tive o sonho nas madrugadas, eu vi a mesmo que aconteceu. Amém. Eu falei, meu Deus, Deus é tão bom. Deus é maravilhoso. Aleluia. Agora, depois de eu bater no passeio, o carro que parou na minha frente pegou, ligou o carro e foi. Aleluia. Mas no meio da estrada não se para. Depois de eu bater aqui, você pega aí e fugiu. Aleluia. Eu falei, esse é um demônio. Amém. Esse é demônio. Há pessoas, são espíritos. Você vai pensar que a pessoa vai, não. São espíritos, foi enviado mesmo só para das trevas trabalha, não brinca. Mundo das trevas trabalha no trabalho. Tem pessoa que você vai pensar que a pessoa não é pessoa. Olha, eu fui cortar cabelo na barbearia onde eu estava. O jovem estava me cortando, estava contando uma história. Ele disse que uma senhora morreu porque ele picaram com faca no maluco. Mas só que no final da história eu compreendi que aquele não era maluco. Amém? Era um espírito que só se encarnaram no maluco. Aleluia. Para matar, aquilo já estava tudo planejado no mundo das trevas. O maluco vai pegar a faca, vai picar na tia, vai tirar. Aleluia. Irmão, o mundo das trevas trabalha para usar qualquer tipo de pessoa. Amém. Se você não tiver uma vida de oração, você vai negligenciar tudo. Amém. Eu percebi, eu disse, não, esse é um demônio, esse é um espírito que deu aqui na minha frente. Aleluia. E se eu puder bater, os outros carros que estavam ali atrás também podiam o quê? Podiam também bater. Quer dizer, eu ia bater de frente e atrás também o quê? Eu ia bater. Aleluia. Mas a oração que eu fiz naquela madrugada, amém, me livrou deste acidente. Aleluia. Está a ver como é que é a oração? A oração que livra de muita coisa. Amado irmão, precisamos ter uma vida de oração. Olha, a nossa irmã dirigente me deu o sinal, já está na hora. Está saindo ter uma cara. Está na hora, né? Ela chegou no celular. Aleluia. E lá eu peguei, liguei o carro, não aconteceu nada de mal e continuei a minha viagem, amém? E glorifiquei a Deus. Então, amado irmão, vamos ter uma vida de oração em 3D. Precisamos orar mesmo muito, mas muito mesmo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então já estamos na hora, se bem que não terminei o nosso ensinamento. Quem sabe outro dia vou terminar. Então, quero glorificar a Deus. Vamos glorificar a Deus com uma salva de palmas. Ok, irmã? Não, vai sentar, mas vai sentar. Amém? Aleluia. Feche os olhos em nome de Jesus.
nós te agradecemos pelo ensinamento que nos foi dado no dia de hoje. Pai, te damos graça e te exaltamos. Pai, nunca foi sobre nós, é tudo sobre você. Senhor, conforme a administração de hoje, nos ensina a ter uma vida de oração como de Daniel. Pai, nos livra de toda desculpa para não orar, nos livra de toda desculpa para não te adorar, nos livra de toda desculpa para não te servir, nos livra de toda desculpa para não vir na igreja, nos livra de toda desculpa, Senhor, e nos ajuda a ter uma vida de oração. No nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém? Glórias a Jesus. Então, o momento do ofertor, vem ofertar no nome de Jesus.